Você que vai assistir essa aula agora, você vai aprender a fazer um álbum base de scrapbook. Eu vou ensinar a vocês a montagem da capa e a montagem de todas as páginas internas. A decoração nós vamos fazer num outro momento, mas agora vocês fiquem atentas a todas as dicas que eu vou estar dando para vocês durante essa aula. É muito importante. É muito importante só para esse álbum de scrapbook? Não. Essas técnicas vocês vão estar utilizando em várias outras aulas, em várias outras peças que eu vou estar mostrando para vocês. Estas dicas vão ser extremamente importantes para vocês, não só para este álbum, mas para um monte de outras coisas que nós vamos estar fazendo durante esse período juntas. Então é muito importante que vocês se atentem muito a essas dicas, elas vão estar contendo informações valiosíssimas para uma infinidade de coisas, para tempo, para qualidade de produto, para resultado final, enfim, assistam com muita atenção que vocês com certeza vão adquirir uma bagagem imensa com esse videozinho que parece ser simples, mas ele vai conter muitas coisas bacanas para vocês. Então vamos em frente, boa aula para vocês! Então, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para cortar o papel ou o tecido grande, certo? Que era uma dificuldade que os meus alunos aqui na ateliê tinham. Tem essa régua que ela é utilizada, né, pro patchwork. Elas eram mais retas, né, mais compridas, mais retangulares como uma régua. E aí eles acabaram fazendo uma régua assim, ó, essa daqui tem 31 por 31, já que o papel de scrap tem 30,5 por 30,5. Então ela foi feita meio que pra gente mesmo. E ela é muito fácil de usar. Muito fácil de usar e ajuda muito a gente quando a gente precisa cortar papéis maiores, roller, tecido, enfim. Eu vou mostrar para vocês como é fácil utilizar ela. Então, a única coisa que você precisa é sempre de um canto vivo e entrar com ela nesse canto. As medidas delas, ó, tá vendo? Ela vem aqui toda a medidinha. Você entra aqui com ela, ó. Então, se eu quero 7 por 7, se eu quero 9 pelos mesmos 7, certo? Aqui, no caso, eu vou utilizar para fazer uma capa de álbum. Então, eu preciso de um papel com 22 pela largura dele total aqui, certo? Então, como eu vou fazer? Eu vou colocar 22, eu vou colocar aqui 22, que é o que eu preciso de altura, a régua toda, certo? Aqui. E vou utilizar o esquadro, certo? Para continuar aqui. Aí eu venho com uma reguinha, alinho aqui, ficou alinhadinho, certo? Aí eu venho aqui, seguro a régua. Ok? Viu como ficou muito mais fácil do que colocar um monte de régua, fazer pra lá, fazer pra cá, né? Então, essa réguinha aqui é bem bacana pra gente que quer cortar papéis maiores, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês uma outra diquinha que é da dobradeira. Quando eu corto, tá vendo que o papel, olha, é que vocês, não sei se vocês conseguem ver isso bem. Deixa eu pôr essa basinha aqui. O papel, ele fica meio levantadinho, sabe? Meio ásperozinho por conta da passada do estilete. Então, eu gosto sempre de passar a dobradeira no ponto que eu cortei. Por quê? Porque aí ele alisa o papel, ó, fica retinho, certo? Então, todos os ladinhos do papel vão ficar bem retinhos, não vão ficar com aquelas rebarbinhas ásperas na mão. Tá bom, meninas? Então, vamos lá. Essa é uma diquinha que eu gosto muito.
fazer agora a montagem de uma peça, de um álbum para o scrap, certo? Então, esse álbum, o que eu vou precisar? Das partes dele, cortadinha no roller. Nesse caso, é um albinho 16 por 16, né? E eu vou fazer essa montagem, eu vou fazer essa montagem, eu preciso dos recortes, né? Nesse caso, ela tem 16 por 16, um miolo de 5 e outra peça com 16 por 16, certo? Como eu vou fazer essa montagem? Primeiro, eu quero falar para vocês que eu vou utilizar a réguinha esquadro. Para quê? Para que a peça fique toda alinhada. Outra questão que é muito importante é que quando a gente vai forrar ele de papel, que é o caso deste, eu vou utilizar a réguinha de 6, tá vendo? É a de 6, eu vou utilizar como espaçador. Por que a de 6 e não uma menor? E sempre a de 6, porque no tecido, veja bem, no tecido a gente pode usar ela menor, um espaço menor. No papel, não, sempre a partir de 6 a medida. Então, aqui o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos usar a réguinha de 6, certo? Porque pro papel, ela não vai correr o risco nenhum de hora que a gente dobrar, estourar o papel, tá? Então, sempre que for usar papel para forrar, a gente tem que utilizar a régua a partir de 6. Dá para usar de 5? Até dá. Nesse caso, se você tiver essa ferramenta nossa aqui, você pode utilizá-la em pé, né? Que a gente fala em pé, que ela... Por exemplo, vou mostrar uma maior para vocês verem, ó. Assim, essa daqui, por exemplo, tem 1,5. E assim, ela tem meio. Então, é 0,5. Você pode usar ela em pé aqui, por exemplo. Se você preferir, ao invés de 6, eu achei que ficou um pouquinho mais largo e tal, queria mais justinho. Mas sempre se preocupando em deixar um espaço suficiente para que o roller, na hora que ele dobre, ele tenha espaço no papel. Isso é muito, muito, muito importante. Porque já aconteceu da gente fazer assim um trabalho maravilhoso e a hora de fechar, ele estourar, certo? Aí a gente tem que criar formas de recuperar aquilo, mas eu acho que não tem necessidade de passar esse nervoso. Acho que a gente pode, utilizando dessa forma, a partir de 6 de distanciamento, a gente vai ter um produto final adequado, do jeito, sem a gente ter maiores prejuízos ou gastar mais tempo para ter que rearrumar, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, você pode usar ou a sua mão, certo? Ou a dobradeira, certo? Ou uma ou outra. Aqui, então, eu vou fazer meu primeiro espaçamento. Vou usar a régua de 6 como espaçamento e vou usar o meu esquadro para poder alinhar essa peça e ela ficar perfeita no final. Não ficar um álbum meio capenga para um lado ou para outro, certo? Ó, é muito importante que esse craft aqui, ele fique bem lisinho. E tem gente que acha que não tem necessidade de colocar o craft. Eu vou dizer para vocês que eu sempre utilizo esse craft fininho para fazer essa junção. Por quê? Porque o papel, ele é uma camadinha de fibra. Se ele rasgar, se você tem o craft aqui, ele corre menos risco de rasgar a estrutura do seu álbum, né? Então, eu gosto muito. Pro tecido também, ele dá aquela segurada. Quando tá sem, parece que o tecido vai dar uma esgarçada. Com o craft, isso não acontece. O roller, ele não fica passeando, andando, abrindo, laceando, vamos falar assim, tá
tá bom? Então, eu uso sempre o craft por conta disso. Então, vamos voltar aqui o nosso esquadro, colocar a régua 6 e vamos passar nossa colinha aqui. Vendo que fica bem lisinho, ó, bem lisinho. Isso é o mais importante, porque depois quando a gente forrar com o papel aqui, isso aqui tem que ficar lisinho, senão isso aqui pode dar alguma bolinha na sua peça. Aí eu posso usar o próprio esquadro aqui, certo? Como alinhamento para eu fazer o meu recorte do excesso de cá e a mesma coisa de cá. Como essa ferramenta aqui, esse esquadro, que é a reguinha T também, ela é uma ferramenta de 5 milímetros, então ela é boa para você utilizar, ela prende bem, tá vendo? Se você usar um roller largo, ela também é boa. Então, essa ferramenta aqui, eu tô usando ela demais para um monte de coisa, tá bom? Que nós vamos vendo no decorrer dos vídeos, vocês vão estar vendo para que eu uso ela. Além de ser um esquadro e uma régua gabarito em T, tá bom? Então, aqui nossa capinha tá pronta. Agora, eu vou colar essa capinha em cima do papel que vai fazer o forro externo do meu albinho, certo? Aqui tem uma questão que eu quero falar para vocês, que é a seguinte: antes eu fazia a colagem assim, invertido, o lado contrário do craft. Por quê? Ah, porque depois eu vinha e fazia aquelas ondulações, né? Enfiava bem no meio, fazia... Acontece o seguinte, nós tivemos vários problemas, um deles, e o mais corriqueiro, mais repetido, era quando a gente passa a cola, molha aqui. Aí eu virei. Vou vir aqui com a dobradeira e vou cortar. A cola vai molhar esse meu papel. Se eu passar 2 vezes, na segunda vez eu abro o papel. Corto ele fora. E perco o papel e a peça. Se eu colar ele assim, dessa forma, o que vai acontecer? Eu não falei que isso craft é para dar mais estrutura? Ele vai fazer o papel dar estrutura, certo? Que é o que a gente precisa, que ele estruture melhor a parte externa, certo? E ele não vai prejudicar nada a dobra, tá vendo? Então, eu colo sempre do lado contrário, eu colava sempre, desculpa, do lado contrário, e agora eu colo ele exatamente no craft. Então, colo o craft, põe o craft colado no papel. Deu para entender? Então, vamos lá. Eu colo sempre agora o craft no papel, tá bom? Vamos lá. Quando eu vou fazer a colagem de uma peça grande como essa, e eu já tô com o meu papel cortado, tudo certinho, eu já uso ele mesmo como base, porque eu vou ter que levar até no cantinho, e se eu não puser ele aí embaixo, o que vai acontecer? Vai molhar a minha base de corte. Essa base de corte molhada, hora que eu for virar a minha peça, eu posso colar em cima daquela cola, ou aquela cola manchar a minha peça. Fazendo assim, a gente não corre o risco nenhum, certo? A gente não corre risco nenhum. Então, aqui eu vou pegar a peça, vou centralizar ela, certo? Porque depois eu vou fazer todos os acabamentos certinho. Aqui, se você quiser dar uma esticadinha, porque ele molhou, pode. E vamos virar. Vou passar primeiro a minha mão, e conforme a gente vai passando, ela vai esquentando, e aí ela vai ficando, deixando a peça bem lisinha. Aí eu venho com a dobradeira, certo? Olha, passando no todo da peça, certo? Já vou aproveitando, ó, e dando aquela marcadinha,
tá? Nas laterais, ok? Vamos desvirar a peça, tá? Quiser passar aqui de novo, ó, pra deixar mais lisinho, pode, tá? Aí, agora aqui, eu vou fazer o esquadramento do papel e vou usar o fio de cabelo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou esquadrar. Então, aqui tá todo esquadrado o nosso papel. Depois dele estar esquadrado, todo cortadinho, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com o papel. O papel, se eu dobrar ele assim, ó, tá vendo? Ele tem uma resistência, certo? Ah, se eu dobrar ele com a mão, ele vai funcionar? Vai, se eu fizer assim, ó, ele vai dobrar. Não vai ter problema nenhum. Só que ele corre o risco daqui ficar uma bolinha, corre o risco de, a hora que eu passar a cola, ele ficar levantando e não colar. Eu achar que colou, a hora que eu virar, não tá colada. Eu ter que enfiar um pincelzinho, enfim. Então, o que eu faço antes para nada disso acontecer? Eu uso um boleador, no caso eu vou usar esse daqui, ó. Dá pra ver? Vou usar esse, é uma bolinha média. De um joguinho que eu tenho de boleador para marcação, tá, gente? Não é boleador para flor, esse aqui é um boleador para marcação. Ó, eu venho aqui e amasso a fibra do papel, certo? Posso usar outra ferramenta? Posso, eu posso usar a própria dobradeira, tá vendo? Ó, de um lado ou de outro, não tem problema, viu? Por que eu hoje em dia eu uso mais o boleador do que a dobradeira? Porque a dobradeira, ela acaba, como ela é um material de silicone, ela acaba deteriorando mais rápido. E o boleador não, né? O boleador é metal, então ele não tem esse perigo. Aí, feito isso, amassando o papel, aí eu venho aqui, ó, e uso a dobradeira para deixar tudo muito bem marcado. Por quê? Porque você tá vendo, ó, agora ele já até fica. Eu não vou correr o risco de colar e ele descolar, certo? Ele já vai ficar certinho. E vou fazer isso em todos os lados. Importante, para quê? Para que nós não tenhamos aquelas bolinhas que às vezes fica aqui, certo? Fazendo dessa forma, você não vai correr risco nenhum dessas bolhas aparecerem, certo? Aí eu abro, venho aqui e faço isso. Outra coisa importante, eu faço toda essa dobrada antes de vir com a cola. Por quê? Porque depois que você passou a cola, aí você vai ter o rolinho de cola na mão, o papel para dobrar, que tem a sua resistência, certo? Aí você pode, de repente, bater o rolinho no papel e ele não colar e você, hora que passar, tá com a cola na mão. Assim, você já tá com ele todinho, tá vendo? Pronto para receber a cola. Agora, aqui, nós vamos fazer esses cantinhos. Então, eu vou usar a base para não sujar a minha base de corte, certo? Então, aqui, ó, vou colar primeiro aqui. Essa lateralzinha. Viro ela. Tá vendo? Mais uma vez a dobradeira aqui. Esse cantinho que já tá molhadinho, o que eu vou fazer? Já faço com a dobradeira, ó, certo? Posso usar ela assim de biquinho, posso usar ela assim, ó, virando a esquininha. Aí, cada um vê como é o melhor pra você, tá? Eu, do jeito que eu pegar, às vezes eu uso de um jeito, às vezes eu uso do outro, certo?
outra diquinha aqui é a seguinte, ó. Vocês viram que eu puxei primeiro o meio? Porque quando eu puxo o meio primeiro, ela não corre o risco do restante virar. Então, por exemplo, ó, se eu puxo aqui, tá vendo? Na hora de eu ir colando, ela pode ir drapeando o papel pra lá e aqui vai fazer uma bolha. Se eu venho aqui e colo o meio primeiro, já não corro esse risco, certo? Então, vamos passar a cola aqui. No cantinho e agora no todo. Então, aqui nós estamos com a nossa parte externa pronta. Nós vamos deixando ela secar. Para eu fazer o acabamento interno, eu vou usar a medida dela, né, da peça, menos 1 centímetro, tanto na largura quanto na altura, tá bom? Então, aqui eu vou cortar uma peça, ela tem, se não me engano, 38, é isso mesmo. Então, eu vou fazer um papel de 37 por... ela tem 16, então eu vou fazer 37 por 15, certo? Deixar ela aqui pra gente cortar o papel. Novamente, eu vou estar usando aquela minha base que eu tinha falado pra vocês. Então, eu preciso de 15 por 37. Eu vou usar a base inteira, certo? E agora, eu não quero cortar o papel até o fim, porque de repente eu quero ter uma fita maior do papel para usar em outra peça. Então, aqui eu vou precisar de 6 centímetros aqui só. Aí, eu posso usar as nossas reguinhas, certo? Eu posso desmontar aqui o meu esquadro. Vou usar o primeiro, que é 2,5, certo? Uma de 15, que aí não vou ter 4 centímetros, certo? E aí, eu vou precisar de uma de 2, que eu posso usar essa outra ferramentinha aqui. Quando eu faço isso, aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Ponho e eu faço o primeiro corte aqui, ó. Tá vendo? Eu já faço o primeiro corte ali. Alinho novamente essa base e passo aqui. Vocês estão vendo que o papel é grande, mas ele não te prejudicou em nada. Posso tirar essa medida, trago até aqui, certo? E continuo o meu recorte. E aqui eu vou fazer aquela técnicazinha que eu mostrei pra vocês, certo? Centralizar ele, certo? E vou colar. Meninas, ó, uma coisa muito importante aqui é o seguinte... Eu vou fazer esse vinco aqui? Não, não vou. Eu posso passar a dobradeira? Posso, eu só não posso apertar. Porque se eu apertar, eu vou rasgar o papel de baixo e esse de cima, certo? Então, o que que eu vou fazer, ó? Aqui, passei a dobradeira, ó, ficou tudo certinho, certo? Bem apertadinho. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou vir com a dobradeira, tá vendo?
para marcar. Assim eu já vejo se aqui levantou alguma coisinha, no caso não levantou. Aí eu venho para esse outro lado, ó, e faço a mesma coisa. Tá vendo que a dobradeira, ela tá deitadinha? Ela tem que entrar assim, porque se ela entrar de ponta, assim, ó, tchic, ela vai rasgar o papel, tá bom? Ó, e assim não vai acontecer nada. Aqui ainda tá sujinho de cola. Eu vou mostrar uma outra peça pra vocês, que passou também a cola em toda a beirada e como ela ficou, ó. Tá vendo? Quando você passa a cola uniforme e aí depois ela vai secar, ela vai ficar um acabamento de moldura. Não vai parecer que é um manchado. Ela vai ficar inteiriça. Porque o que acontecia? Sempre pegava um pouquinho. E aí acabava que ficava parecendo mancha. Desse jeito, tá vendo? Ela fica uniforme e não fica parecendo mancha nenhuma. Fica parecendo que realmente aqui tá sequinha, fica que realmente é um acabamento mesmo. Tá bom? Então, aqui tá finalizada a nossa capa, certo? Que depois ela vai poder ser decorada, tudo da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então, meninas, agora aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o miolo do meu álbum. Então, meninas, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora como eu vou cortar esse papel. Então, eu vou fazer o álbum inteiriço já, eu não vou fazer a lombada parte por parte, eu já vou fazer ela inteira. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui 16, 5 e 16. O meu albinho vai ser de 15, então é 15, 5 e mais 15, ou seja, 35 centímetros. Então, ela vai ter que ter 35 centímetros. E eu vou querer, na primeira página, uma aba dobrando. Então, ele tem 15 mais a aba. Qual o tamanho dessa aba? Ela pode ser de 5, de 10, de acordo com o que você tem no seu papel disponível, certo? Aí eu vou fazer aqui, no meu caso, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de papel. Eu tenho aqui, ó, 33. Para eu aproveitar ele de maneira melhor, que isso também é importante, eu vou fazer uma aba eu vou tirar 15 centímetros nele inteiro e depois eu vou tirar 33 e vou fazer uma abinha pequenininha de 3, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou usar aqui, eu vou fazer ele com 15 centímetros, certo? Aqui. Aqui, 15 centímetros, certo? E eu vou fazer ele no inteiro, tá ok? Então, eu vou fazer... Então, aqui eu tenho 15... Esse ladinho do papel, eu não vou... Esse que eu vou fazer uma viradinha de 3 centímetros, eu não vou usar ele inteiro. Então, eu vou usar aqui a minha base para alinhar um lado, certo? E vou fazer um vinco em 5, 10, 15... Em 15 centímetros, eu vou fazer o meu vinco, certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer o meu vinco.
Então, aqui eu tenho vou ter duas medidas, certo? As duas, elas estão, ó, com 44. Se eu vou fazer, se ela tá com 44 e eu tenho um albinho de 15, 5 e 15, o que vai me sobrar? 9 centímetros, que eu posso dividir 4,5, 4,5, ou fazer aqui sem aba e virar uma aba de 9. Então, eu vou fazer nesse eu vou fazer 4,5, 4,5, e nessa eu vou fazer uma virada só de 9, certo? Aí, eu vou usar a guilhotina com vincador. Por quê? Porque ela vai me facilitar esse trabalho, certo? Eu venho aqui com a guilhotina. Eu costumo tirar a parte do corte quando eu vou usar a vincadora, porque já aconteceu várias vezes de eu estar utilizando e acabar cortando ao invés de vincar, tá bom? Então, aqui, ó, 15, certo? Aí, depois, 15 com 5, 20. Então, eu venho aqui, ó, no 20. Esse 5 é a nossa lombada, né? Vocês lembram? 20. Aí, o que eu preciso? De mais 15. Então, é 35. Eu já tenho 20, então eu vou lá no 35. Porque a minha aba aqui vai ficar de 9 centímetros, certo? Então, aí aqui eu venho, dobro e faço a minha dobradeira. Venho, dobro, faço a minha dobradeira. Venho, dobro, faço a minha dobradeira. Então, essa daqui vai ser a minha primeira, que ela pode ser utilizada assim ou assim. Ou assim, aí vai de acordo com o que você quiser na hora da montagem do álbum, tá bom? Então, agora vamos reservar essa e vamos pegar a próxima. A próxima, qual é a diferença dela para aquela que nós fizemos? É que ela vai ter 1 centímetro a menos de lombada, porque essa é a primeira, então essa tem 5. A próxima vai ter 4. Então, como que eu vou proceder? Eu vou para 40. Então, aqui, o outro eu vou fazer, eu tenho aqui 44, certo? Só que a minha lombadinha aqui, ela tem 5, essa vai ter 4 centímetros. Então, como que eu vou fazer? Então, se eu tenho 15 mais 4, 34. Eu vou querer deixar, dessa vez, 2 abas, uma para cada lado. Então, eu vou começar ela no 5. Se eu tenho 44 nele total, 34 é a estrutura do álbum, então eu vou vir aqui no 5. Certo? Então, fiz a primeira marcação. Aí, a próxima é 15. Então, eu venho aqui no 20, que são os 5 que eu grifei, que eu vinquei, mais 15. Aí, o meu centro agora é 4 e não mais 5, porque o 5 já foi. Então, aqui é 15 mais 5, 19, mais 4, 24. Então, eu vou ter que vincar aqui no 24, depois 24 com 15, 39, certo? 39. E aí, nós vamos ter todos os vincos que nós precisávamos. Então, aqui vai ficar uma abinha de 5, a página de 15, a lombada de 4 e a outra abinha de 5, ok? Pronto, então, essa é a nossa segunda página. E aqui, agora, nós vamos fazer assim por diante. Você pode fazer sem abas, cortando 15, 15, mais a sua medida aqui, que no caso a próxima é 3. Numa lombada de 5, eu faço 5 páginas, que equivale a 10, né? Então, aqui, 1, 2, né? Então, eu vou fazer 5. Uma de 5, uma de 4, uma de 3, uma de 2 e uma de 1, tá bom? Pra ficar um álbum que, se eu colocar enfeites, ele não vai ficar com aquela boca abertona, ele vai ficar numa altura bacana do álbum, tá bom?
Então, agora eu vou cortar as outras páginas. Aí, você pode fazer abas aonde você quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer a aba de assim, ao invés de fazer essa aba lateral assim, se eu quiser ela daqui pra cá, eu vou fazer uma pra vocês verem. Você também pode, tá bom? Como eu quero fazer uma aba assim e não assim, né? Não na largura e sim na altura, o que eu vou fazer? Eu tenho 15, que é do meu aba, eu vou deixar mais a medida que eu vou querer que a aba tenha. Então, nesse caso, eu vou colocar uma aba de 10. Então, eu vou fazer 25 por 33, que são meus dois 15, certo? Aqui eu tenho 31. Então, aqui, eu vou fazer agora o meu vinco em 10. Na verdade, eu vou fazer ele no 15. E aí, vai me sobrar os 10 centímetros que eu cortei a mais, certo? Eu venho aqui, ó. Coloco ele aqui no 15. Coloco ele no 15. E agora eu vou vincar de assim. Então, aqui eu tenho o primeiro 15. Depois 18, que é os 3 centímetros da lombada. E aí, aqui eu vou ter os outros 15, certo? Então, 33 é o nosso tamanho, ó lá, certinho. Aí, essa parte aqui eu tenho que descartar, não é mesmo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, certo? E vou cortá-lo. Meninas, então vamos lá. Então, aqui os nossos recortes dos abos estão prontos, certo? Então, aqui eu fiz o primeiro com a lombada de 5 com uma abinha de 10. O segundo eu fiz com uma lombada de 4 e 2 abinhas de 5 de cada lado. Esse daqui eu fiz com a lombada de 3 e 2 abas assim. Aí, esse eu fiz uma lombada de 2 e 2 abinhas de 4. E esse daqui eu fiz uma lombada de 1, certo? E agora, nós vamos montar, colar eles todos assim, tá bom?
E assim nós temos a nossa montagem. Então assim nós temos a nossa montagem, olha, do álbum completa. E as páginas para serem decoradas, certo? Tem uma binha assim, aí aqui. E agora fica a cargo da sua criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que você está aí, quer dizer que você assistiu o vídeo todo. Espero que ele tenha sido muito útil para você. Eu tenho certeza que se você utilizar todas as dicas e técnicas que você aprendeu nele, você vai realmente valorizar demais o seu trabalho. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço!